Olá para todos. O que significa cheio do Espírito Santo? O que quer dizer uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que é isto? Eu vou explicar de forma resumida o que significa ser cheio do Espírito Santo. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo e como identificá-la. A obra do Espírito Santo é convencer o homem que ele é pecador. João 16, versículo 8. Uma das funções do Espírito Santo é capacitar o crente para fazer a sua obra. Pregar o Evangelho da salvação ao pecador. E o Espírito Santo é quem capacita os crentes para essa missão de evangelizar. Levar a palavra da salvação ao pecador. Cheio do Espírito Santo é uma pessoa que Deus deu a ela unção, sabedoria, poderes para expulsar demônios e curar enfermos. O Evangelho também é acompanhado de sinais. Não só a pregação, mas também o Evangelho bíblico é acompanhado de sinais. O cristianismo sem sinais é um cristianismo sem vida. Está faltando alguma coisa. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Lá diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O Espírito Santo capacitou Jesus para fazer a sua obra redentora, para salvar a humanidade. Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão era cheio de fé e de poder do Espírito Santo e realizava sinais entre o povo. Olha aqui, confirmando o que eu acabei de falar. A unção do Espírito Santo é acompanhada de sinais. Note que Estevão era cheio do Espírito Santo e realizava sinais. Atos 9, 17. Paulo foi cheio do Espírito Santo quando Ananias orou e a sua visão foi restituída. E o Espírito Santo já o capacitou para a sua missão. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo. Todos os crentes do Novo Testamento, dos nossos dias, também podem ser cheios do Espírito Santo, quando tem uma conversão genuína ao Evangelho. O crente transformado que renunciou ao mundo e o pecado, que é a renúncia do pecado, é o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Atos 5:32 diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Um pecador ou um crente que não foi convertido, é impossível receber o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo àquele que tem interesse pela obra de Deus. Deus irá capacitar essa pessoa para realizar sua obra de levar o Evangelho da graça ao pecador. Então, como identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Agora prestem atenção numa coisa que muita gente não consegue entender. Cheio do Espírito Santo é bem diferente do que muitos pensam. Não é porque uma pessoa pula, cai, gira, grita, cai no poder. Isso não é a forma de identificá-la. Note que a Bíblia nunca citou uma pessoa cheia do Espírito Santo só porque fazia tudo isso que acabei de citar. Alguém soprava ela e ela caía desacordada, depois levantava e se retorcia, pulava, caía de volta, plantava a bananeira. Entendeu? Não é assim que se identifica. E não é assim que a Bíblia identifica. Ou não é assim que a Bíblia identificava.
Note que as pessoas cheias do Espírito Santo tinham autoridade. Elas tinham poder e autoridade para pregar o Evangelho e realizar maravilhas. As pessoas cheias do Espírito Santo é aquela que se preocupa com as almas, sem nenhum interesse por trás disto. Não tem nada a ver com isso que você vê na internet ou na televisão. Pastores que ficaram ricos e milionários às custas disso, e que não pregam o evangelho completo do arrependimento. É um cristianismo superficial, sem mudança de vida, apenas com interesse financeiro. Vender livro. Tem muitos, tem um aí no YouTube, é um que ensina estudo bíblico também. Quando ele vai fazer um estudo, antes do estudo começar, já está mostrando os seus livros. E na hora que termina o estudo, novamente mostra seus livros. Então isso é interesse financeiro. Então, não é isso que se refere. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que se preocupa com as almas. Ela lê a Bíblia, sente prazer nas coisas de Deus e abomina o pecado. Não sente prazer no pecado. Ela abomina. Ela não se conforma com este mundo. Ela se consagra, ora, evangeliza. Uma pessoa que alega ser cheia do Espírito Santo, mas não faz nada disso que acabei de citar, ela não tem o Espírito Santo. Uma vez eu conheci uma mulher que ela congrega numa igreja evangélica muito tradicional, aqui em Curitiba e tem no Brasil inteiro. Então ela disse que é batizada no Espírito Santo, mas não lê a Bíblia. Ela ficou admirada que eu falei que leio a Bíblia. Tudo que passa na televisão, ela diz que não é pecado, nada. Nada para ela é pecado. Pode usar todo tipo de roupa escandalosa, mostrando o corpo, que nada é pecado. Ela não tem nenhum interesse nas coisas de Deus, e nem nada. Então isto não é o Espírito Santo. Não é. Preste bem atenção numa coisa também. Não é simplesmente porque a pessoa fala língua estranha. Falar língua estranha não significa que tenha ou seja o Espírito Santo, se ela não preenche os requisitos bíblicos para ser cheia do Espírito Santo. Essa moça que eu citei, ela diz que é batizada no Espírito Santo só porque fala língua estranha, mas anda no mundo a mesma coisa. Ela não se converteu. Entendeu? Então você não identifica uma pessoa cheia do Espírito Santo só porque fala língua estranha. Ainda não é a forma correta de identificar. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas para capacitá-las para algumas missões específicas. É diferente dos dias de hoje, que a partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre todos que são genuinamente convertidos. Veja em Atos capítulo 2, versículo 4, que o Espírito Santo veio sobre todos. Ter o Espírito Santo no Velho Testamento não correspondia à plenitude do Espírito Santo que aconteceu em Atos 2. Vemos o caso de Davi, que o Espírito Santo se apoderou dele quando foi ungido rei. 1 Samuel 16:13. Deus o Espírito Santo o capacitou para fazer a sua obra, para fazer a sua missão, para cumprir a missão de rei. Saul também. O Espírito Santo se apoderou dele e o transformou em um novo homem, quando o Espírito Santo veio sobre ele, quando o Espírito Santo se apoderou dele. 1 Samuel 10, versículo 10. Sansão ficava forte quando o Espírito Santo se apoderava dele. Juízes, capítulo 14, versículo 19. O Espírito Santo sempre atuou na vida do homem que tem comunhão com Deus, desde o Velho Testamento, desde o princípio. O Espírito Santo só será tirado da terra quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. Pois o Espírito Santo veio à terra para capacitar o homem, para pregar a palavra e convencer o pecador do pecado. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja,
o Espírito Santo será retirado e dará início à grande tribulação. Então é isso aí. Então obrigado a todos mais uma vez.